Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor para a igreja. Por gentileza, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo de número 9. Capítulo 9, versículos de números 7, 8 e 9. Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra, engrandecer ao nome do Senhor e louvá-lo pela vida do anjo da igreja, pastor Jonatas Lins. Que Deus em Cristo permaneça abençoando. Pastor Jonatas é um instrumento de Deus que Deus tem levantado, tanto aqui na cidade de Barreiros, como também no Nordeste, no Brasil, e nós o admiramos de uma forma especial ao ministério próspero, fecundo, frutífero que Deus tem lhe confiado. Assim, também se estende a minha saudação a toda a sua família. Que Deus em Cristo permaneça abençoando. Louvar a Deus também pela vida de todos os obreiros que cooperam ao seu lado. Que Deus em Cristo permaneça abençoando e laureando de glória as vossas vidas, os vossos ministérios. Engrandecer a Deus pela vida do pastor Israel. Deus abençoe sua vida. Aos demais pastores, que Deus abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Jonatas não pôde estar conosco, mas nos justificou e também já enviou a justificação para a igreja. Quando vocês estiverem orando, apresente ele em oração também, toda a sua família, para que o Senhor continue guardando e livrando de toda a investida do adversário. Engrandecer a Deus também pela vida da minha esposa, minha princesa, e aonde eu chego eu falo que eu sou arriado por ela, os 4 pneus e ainda o estepe. Diga a glória a Deus, irmãos. Louvar a Deus pela vida de amigos também que temos aqui de muitos anos, de muitas épocas. Está ali nosso amigo Júnior Fernandes, cadê ele? Está ali, Deus abençoe Júnior, nosso amigo de longas datas. Max Rosendo também, Deus abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Traga as saudações do meu pastor presidente, pastor Jacques Balbino, para toda a igreja. Os irmãos recebam em nome do Senhor Jesus. Eu quero saber nesta noite quantos vieram adorar ao Senhor. Pouca gente, me dê um sinal mais forte. Quantos vieram adorar ao Senhor? Quantos encontraram João capítulo 9, versículos 7, 8 e 9? Dê um sinal dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou, e voltou, e voltou. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros diziam: parece com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. E você dá glória a Deus. Olhe para o crente mais bonito aí que está do seu lado e diga assim para ele: quem te viu, assim está muito pobre, com mais alegria. Quem te viu e quem te vê. Quem te viu e quem te vê. É sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Quem te viu e quem te vê. Queridos e amados do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia, dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas santas escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, falando acerca da cura de um cego de nascença. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que fala-nos do nosso Mestre, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador, quando mesmo então permeou esta terra, durante o seu curto ministério de 3 anos e meio, mas que mesmo sendo um curto espaço de tempo, foi um ministério profícuo, poderoso, diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus esteve na terra,
deu início ao seu ministério. No seu evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, na festa de casamento lá em Caná da Galileia, a Bíblia nos diz que em meados da festa acabou o vinho. Maria, sua mãe, vai até ele e lhe diz: Jesus, o vinho acabou. E ele lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Jesus então vai até os serviçais e pede-lhe para que os mesmos encham as 6 talhas de água. E a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Ei, deixa eu lhe chamar a atenção. Transformar vinho em água, até eu sei fazer. É só pegar o vinho, adicionar água e mais água. Daqui a pouco sai o corante do vinho e tudo se transforma em água. Agora, transformar água em vinho é só para quem tem poder. Jesus transformou água em vinho, deu início ao seu ministério. Este período, o nome de Jesus começa a ser conhecido diante de toda a nação de Israel. A fama de Jesus começa a correr diante de toda a nação eleita, devido aos feitos, devido aos milagres, devido às maravilhas, devido aos prodígios, devido às grandes operações que o Senhor realizou quando mesmo esteve aqui na terra. Pois bem, quando nós encontramos o capítulo de número 9, nos versículos em que nós acabamos de ler, nós começamos a entender que nesta ocasião estava prestes a encerrar, a terminar uma festa que era denominada como Festa dos Tabernáculos. A Festa dos Tabernáculos, ela era comemorada devido à grande providência que o Senhor realizou, quando mesmo então liberta o seu povo do cativeiro egípcio, onde os mesmos passaram 430 anos. Quando Deus então liberta o seu povo, liderado por Moisés, a Bíblia nos diz que eles vão então peregrinar no deserto. E quando eles estão peregrinando, a Bíblia diz que a nação de Israel começa a murmurar do Senhor, porque não tinha alimento para se alimentar. Diz a Bíblia que Deus então enviou maná do céu para o povo comer. Diz o historiador Flávio Joséfo, contemporâneo dos Macabeus, quando ele escreveu a sua grande obra, História dos Hebreus, que Deus mandou tanta carne, mas tanta carne para o povo se alimentar, que o povo andava a cerca de 1 metro de altura sobre as carnes. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o Senhor, nosso Deus, nunca deve nada para ninguém. Por quê? Porque a honra é dele, a glória é só dele, o louvor pertence a ele. Se você concorda comigo, meneie a sua mão para o céu e dê um brado de glória para ele. É a partir daí que a festa dos tabernáculos passa a ser comemorada, para que, quando fosse no ano seguinte, viesse a ter colheitas fartas e o nome do grande Yahvé dos exércitos fosse glorificado. Pois bem, esta festa denominada como Festa dos Tabernáculos, ela acontecia uma vez por ano, e esta festa, ela então perdurava cerca de 7 dias da semana. Eram 7 dias de louvor, 7 dias de glória, 7 dias de manifestação da presença de Deus. Diz a história que caravanas e mais caravanas subiam de toda a circunvizinhança de Israel e iam adorar ao Senhor no templo em Jerusalém. Caravanas e mais caravanas subiam de todos os países circunvizinhos para enaltecer o nome do Criador no templo em Jerusalém. Quando dava-se o início da festa, quando dava-se a abertura da festa, é justamente neste momento que existia um cortejo jubiloso. Que cortejo jubiloso era este, pastor? Justamente que o sacerdote, sendo ele o alvo central das festas, o sacerdote se dirigia ao templo. Quando o sacerdote chegava no templo, ele então se dirigia a um lugar que era denominado como Santo dos Santos. Só que para o sacerdote ter acesso ao Santo dos Santos, ele teria que passar por uma cortina. E a largura, a espessura desta cortina era o equivalente a 1,5 polegadas, aproximadamente 3 centímetros. Quando o sacerdote passava pela cortina, ele se deparava diante do altar. Em cima do altar já existia um vaso de ouro maciço, que tinha o equivalente a 1,5 litros de ml. Quando o sacerdote pegava este vaso, o sacerdote saía do templo e se deparava diante de uma grande multidão que já estava o aguardando do lado de fora, de aproximadamente 3.800 pessoas. O sacerdote tomava frente da multidão e se dirigia a um tanque chamado de Siloé. Quando o sacerdote ia na frente, a multidão ia na retaguarda glorificando e exaltando ao Senhor. Quando o sacerdote ia cantando na frente, a multidão ia na retaguarda jubilando
e glorificando ao nome do Criador. A distância que eles percorriam era o equivalente a 4,3 km indo, 4,3 km voltando. Só que a multidão que ia na retaguarda do sacerdote não ia de boca fechada. A multidão que ia na retaguarda do sacerdote não ia de boca travada. Eles iam cantando um hino, eles iam entoando um louvor. E o louvor que eles iam cantando era chamado de Cântico de Halel, que está escrito no livro dos Salmos de número 113. E a letra do hino era esta daqui: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus está. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que estão nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e que do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, sim, entre os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filho e habita em família. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era a letra do hino que eles iam cantando até o tanque de Siloé. Quando o sacerdote chegava no tanque, a multidão ficava em cima e não parava de adorar. A multidão ficava em cima e não parava de glorificar. Diz a história que o sacerdote descia ao tanque, pegava o vaso de 1,5 litro de ouro maciço, enchia com as águas do tanque, retornava novamente, tomava a frente da multidão e voltava ao templo em Jerusalém. Quando o sacerdote chegava na porta do templo, a multidão parava e só o sacerdote entrava. O sacerdote é o mesmo santo dos santos, passava pela cortina, se deparava diante do altar e derramava a água sobre o altar. Quando a água caía sobre o altar, ela escorria do altar, passava por baixo da cortina do templo, e a multidão do lado de fora entendia que mais um dia os seus pecados estavam sendo aspergidos, que mais um dia os seus pecados estavam sendo purificados. Isto perdurava durante os 7 dias da festa. No primeiro dia da festa, Jesus não compareceu. No segundo dia da festa, Jesus não compareceu. No terceiro dia da festa, Jesus nem lá chegou. No quarto dia da festa, Jesus também não foi. No quinto dia da festa, Jesus não compareceu. No sexto dia da festa, Jesus também não foi. Jesus só foi no último dia da festa. Por quê, pastor? Porque foi que Jesus só subiu no último dia da festa? Porque Jesus já sabia de todos os aparatos que estavam arquitetados para que quando ele aparecesse na festa, ele fosse preso e tirado de circulação. Jesus sabia que o seu tempo ainda não era chegado, por isso que ele só vai no último dia da festa. É exatamente no último dia, no encerramento, quando todos os olhos já tinham esquecido dele, quando todos os olhos estavam fitos no sacerdote. É neste momento que Jesus vai subindo ao templo para adorar ao Pai. Ora, se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele foi ao templo para adorar ao Pai, quem sou eu, quem é você, para não abrir a boca para adorar este Deus que tudo pode? Jesus subiu ao templo para adorar. Quando Jesus vai subir ao templo para adorar, é neste momento que a Bíblia nos diz que quando ele vai adentrando a cidade de Jerusalém, ele encontra na porta da cidade nada mais, nada menos que um homem que era cego de nascença. Jesus no versículo 1 viu, calado estava, calado ficou. Só que a Bíblia nos diz que os seus discípulos no versículo 2 lhe fizeram a indagação dizendo: Rabi, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse cego? Deixa eu esclarecer para vocês a exegese do texto ou a interpretação. Quando os discípulos perguntam quem pecou, ele
os pais dele para que nascesse cego, é porque eles conheciam a tradição judaica, e a tradição judaica dizia que o pecado dos pais iam dar nos filhos. Por exemplo, para melhor você entender, se eu tivesse um filho e o meu filho nascesse com algum defeito físico, a tradição judaica dizia que foi um pecado que eu cometi na minha adolescência, e este pecado traria consequências ao corpo físico do meu filho, e esta maldição se estendia até a terceira geração. Isto era a tradição em Israel. Por isso que os discípulos perguntaram: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse cego? Jesus quebrou com esta tese dizendo: nem foi ele, nem foi os pais dele, mas isto aconteceu com ele para que se manifeste nele as obras do Deus Pai que me enviou. Jesus continua dando a narrativa dizendo da seguinte forma: façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Está ouvindo, igreja Rede Esperança? Façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém pode trabalhar. A exegese do texto, Jesus estava dizendo, quando ele fala de dia, ele está se referindo à vida. Quando ele fala de noite, ele está se referindo à morte. Ou seja, Jesus estava dizendo: façamos a obra do Senhor enquanto nós estamos vivos, porque depois que morrermos, não temos mais como fazer a obra, e o que prestaremos conta diante da presença do Senhor. Jesus continua dando a narrativa dizendo da seguinte forma: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É nesse momento, o pastor Israel, que ele vira-se do lado e cospe no chão. Quando ele cospe no chão, ele se agacha, pega a sua saliva, mistura com barro, mistura com areia e faz um lodo. Quando ele faz este lodo, ele se aproxima do rapaz que era cego de nascença, aplica o lodo no olho direito, aplica o lodo no olho esquerdo e deu-lhe uma ordenança dizendo: vai ao tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi e lavou-se. Agora a pergunta que gerou meu coração foi justamente essa: como foi que este cego conseguiu chegar? Por quê, pastor? Porque de acordo com a arqueologia, da porta da cidade de Jerusalém até o tanque era o equivalente a 4,3 km indo e voltando. Se tinha 4,3 km indo e voltando, como foi que este cego conseguiu andar 4,3 km para poder receber a cura? Só eu encontrei 3 formas para um cego se locomover. A primeira forma que existe para um cego se locomover é com um cão guia, mas a Bíblia não diz que ele tinha. A segunda forma que existe para um cego se locomover é com um cajado ou uma bengala, mas a Bíblia não diz que ele tinha. A terceira forma que existe para um cego se locomover é com alguém o ajudando, mas a Bíblia não diz que ninguém o ajudou. Eu não sei de que forma foi que o cego chegou, só sei que chegou. Quando ele chega na beira do tanque, você pensa que a dificuldade dele acabou por aí? Acabou não, meu irmão. Para ele descer ao tanque, de acordo com a arqueologia, ele teve que descer 34 degraus de escadaria. Por quê? Porque o tanque era lá embaixo. 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 E as escadarias deste tanque não existia corrimão. Pastor Genilson, espera um pouquinho aí. Já que as escadarias não existiam corrimão, me explica como foi que este cego conseguiu descer 34 degraus de escadaria sem corrimão? Eu só encontrei uma forma para cego descer escada: é sentando no primeiro degrau e descendo se arrastando. Vai descendo degrau por degrau, 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 degrau por degrau. Jesus, segure a minha língua que eu vou desenrolar o rolo completo aqui essa noite. Tem gente que só quer vitória em cima, mas não quer saber de descer. Tem gente que só quer vitória em cima, mas não toma atitude de descer. Crente que não gosta de descer na presença de Deus, já dá para você ver de longe. Você olha para ele, você olha para ela, ela parece uma múmia, ele parece
parece uma múmia. Não abra a boca para adorar, não abra a boca para glorificar, não abra a boca para exaltar. Como diz lá para as bandas das Alagoas, parece uma gia no pé do pote. É frio demais, barriga de gia é fria demais. Mas sabe o que é que esse povo que não desce na presença de Deus gosta de fazer? Fala mal do pastor. Mas sabe o que é que esse povo que não desce na presença de Deus gosta de fazer? Fala mal dos obreiros. Mas sabe o que é que esse povo que não desce na presença de Deus gosta de fazer? Fala mal da coordenação. Língua de cobra, língua de jararaca, língua de cascavel. Hoje Jesus vai dar um nó na tua língua e tu vai aprender que a tua língua foi feita para adorar, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Quem pode levantar a mão? Abre essa boca. É porque não gosta de descer. Mas crente que gosta de descer na presença de Deus é diferente. Quando o pastor Jonatas diz assim: vamos fazer a obra, irmão, vamos empurrar o carro para o carro andar. Quem não gosta de descer faz logo o biquinho. Faz logo o bico grande e diz assim: não vai andar, a obra não vai prosperar. E ainda tem daqueles debochado, debochada. Jesus, eu falo ou não falo? É para falar? Então eu vou falar. Tem daqueles debochado, debochada, que ainda diz assim: além de eu não ajudar, eu vou montar em cima do carro para fazer peso. Oh meu filho, oh meu santo, aleluia. Toma jeito na tua vida, deixa de ser tonto, sai de cima do carro, porque senão você vai cair, porque essa obra não pode parar, essa obra tem que continuar. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor, segure na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pega a mão dele, segura a mão dela, só para interagir essa noite. Pega a mão dele, segura a mão dela. Se você puder e tiver em comunhão com ele, dá uma chacoalhada de leve na mão dele, dá uma sacudida de leve na mão dela e diga para ele: a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Se arrebenta tudo, meu irmão. O sangue dá no meio da canela, mas a obra de Deus não para, não para, não para. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode dar glória? Levanta a tua mão da glória a Jesus. Levanta a mão da glória. Levanta a mão. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um capeta que cai. Quem anda com o diabo está de boca fechada. Mas quem tem raiva do capeta, abra a boca para dar glória a Jesus. Abra a boca para dar. Parece que eu estou vendo o pastor Israel, depois que ele desce os 34 degraus de escadaria. Quem vai descer os 34 degraus comigo essa noite, levanta a mão, abra a boca. Quando ele desce os 34 degraus de escadaria, ele não enxerga, mas ele ouve muito bem. Parece que eu estou vendo. Ele vai ouvindo o barulho das águas do tanque se movimentando. Lá vai o cego tateando, procurando a borda do tanque. Lá vai o cego tateando, procurando a borda do tanque. Lá vai o cego tateando, procurando a borda do tanque. Quando ele chega na borda do tanque, de acordo com a arqueologia, o tanque tinha 2,5 metros de largura, 1,30 de profundidade. Ele pega as mãos, joga nas águas e lava os olhos. Quando ele lava os olhos, a Bíblia diz que o milagre chegou para a vida dela. Profetiza para quem está do teu lado: tem milagre de Deus para a tua vida nesta noite. Só quem toma posse profetiza novamente: tem milagre de Deus para a tua vida nesta noite. Só quem abre a boca para adorar, só quem abre a boca para dar glória, só quem toma posse abre a boca e adora. Quem acredita, levanta a mão, dá um brado de glória. Aleluia. Depois que ele recebe o milagre, ele sobe as escadarias novamente e retorna para Jerusalém. Só que quando ele retornou para Jerusalém, ele não retornou de boca fechada. Como
Como está esse irmão que está perto de você, que ainda não teve coragem nem de abrir a boca para dar glória a Deus essa noite? Ele voltou adorando, ele voltou jubilando, Marlon, ele voltou exaltando ao nome de Jesus. A pergunta que gerou o meu coração, pastor Israel, foi justamente essa. Espera aí um pouquinho. Eu disse: meu Senhor, venha cá. Meu mestre, chegue aqui. Eu disse: meu Jesus, me revela os mistérios da tua palavra, me revela os segredos da tua palavra. Meu Jesus, me explica aqui, por que foi que o Senhor teve que enviar este rapaz que era cego, para poder então pagar o preço de andar 4 quilômetros e 300 metros para poder receber a cura? Meu Senhor, tu és poderoso, muito mais abundantemente daquilo que eu penso ou imagino. O Senhor tem poder de curar este homem instantaneamente, assim como o Senhor curou o filho de Timeu lá em Marcos 10:46. O Senhor tem poder de curar este homem instantaneamente, assim como o Senhor curou o paralítico de Betesda em João 5. O Senhor tem poder de curar este homem imediatamente, assim como o Senhor curou a mulher que sofria 12 anos de um descontrole menstrual em Marcos 5. Consequentemente, o Senhor vai para a casa de Jairo e ressuscita a filha do mesmo. Meu Senhor, me explica aqui, por que foi que o Senhor teve que enviar este rapaz que era cego para poder andar 4 quilômetros e 300 metros para poder receber a cura? Sabe o que foi que Jesus falou comigo? Jesus disse: meu filho, porque tem coisas que eu faço, mas tem coisa que é para minha igreja fazer. Oh glória! Sabe o que foi que Jesus falou comigo? Jesus disse: eu faço a minha parte, mas a minha igreja tem que fazer a parte dela. Aí Jesus me levou para João capítulo 11. Você lembra quando Jesus chegou em Betânia? Quantos dias Lázaro estava sepultado? 4 dias. Me ajuda a pregar. Quantos dias Lázaro estava sepultado? 4 dias. Quando Jesus chega lá, a tradição judaica era que até o 3º dia a pessoa poderia estar em estágio de coma e então voltar à vida. Jesus deixou para chegar no quarto, para provar que Ele é Deus que ressuscita. Já era para ter dado glória, mas não tem problema, para mostrar que Ele é Deus que faz milagre. Jesus chegou na porta do sepulcro, e o sepulcro em Israel não é como o sepulcro aqui no Brasil, 7 palmos de terra abaixo. O sepulcro em Israel é um buraco esculpido em uma pedra, que se coloca uma pedra na porta. Quando Jesus chegou na sepultura de Lázaro, Jesus olhou para a multidão e disse: façam a parte de vocês, tirem a pedra. A Bíblia diz que a multidão tirou. Jesus disse: agora eu vou fazer a minha parte. Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas para que todos saibam que tu és poderoso, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que Lázaro saiu, só que Lázaro saiu todo atado em faixa, que também era um costume oriental. Quando ele sai atado em faixa, Jesus olhou para a multidão novamente e disse: façam a parte de vocês novamente, desatai-o e deixai-o ir. Quem pode levantar a mão da glória? Olha mais uma vez para quem está do teu lado, olha para ele, olha na bolota do olho dele, na bolota do olho dela, e profetiza para ele: faz a tua parte, porque Jesus já está fazendo a dele. Fala para ele: faz a tua parte, porque Jesus já está fazendo a dele. É lá no meio da tua casa, é lá no meio da tua parentela, é lá no meio da tua família. Enquanto você faz a sua parte aqui, Jesus está fazendo a dele lá. Só quem acredita para a boca, para dar glória a Deus. Sabe o que foi que eu descobri? Eu descobri também que quando Jesus fez o milagre na vida deste moço, olhe para mim, preste atenção. Quando Jesus fez o milagre na vida deste moço, Jesus é Jesus, meu irmão, e o resto é propaganda enganosa. Jesus sabe de tudo, Ele tem um domínio de todas as coisas, Ele tem um controle de tudo nas suas mãos. Só quem acredita nisso, abra a boca e adora Jesus nessa noite. Ele tem o controle. Tendo Jesus o controle e sabendo Jesus de tudo, a Bíblia nos diz que Jesus então enviou, ele então recebeu a cura, lavou os olhos e foi curado. Agora sabe o que foi que eu descobri dentro então da história
Eu descobri na história, exatamente então, que todas as festas anuais que havia em Jerusalém, o que era então que acontecia com a cidade então de Jerusalém, a cidade de Jerusalém se tornava uma cidade turística, como até hoje acontece. A cidade mais visitada do mundo é Jerusalém. E então o governo da época de Jerusalém, sabendo que a cidade ficava abarrotada de turistas para participar das festas anuais, ele então desviava toda a água da circunvizinhança, das cidades vizinhas, para levar para o centro de Jerusalém, para não passar vergonha com os estrangeiros que vinham. Sabe o que é que acontecia? Era exatamente nesta ocasião que as outras cidades ficavam 7 dias sem água, só existia água em Jerusalém. Jesus também sabia que existia na cidade de Jerusalém, na porta da cidade, um costume pagão. E que costume pagão era esse, pastor Genilson? Era justamente que a saliva, presta atenção, o costume pagão que existia era que a saliva servia para curar enfermidade. O costume pagão era que a saliva servia para curar enfermidade. E aqui no nosso Brasil nós não temos um costume parecido com esse. E temos, pastor? Temos. Quem nunca foi criança aqui para se ouvir dizer que quando alguém tinha alguma ferida na perna, chamava um cachorro, o cachorro vinha, lambia a ferida e a ferida era sarada. Quem nunca ouviu essa história quando criança? Mas isto não é verdade, irmão. Saliva de animal não cura ferida coisa nenhuma. Isso foi os primos da outra religião que inventou. Lá em Israel existiu o mesmo costume, que a saliva servia para curar enfermidade. Jesus, que não é bobo nem nada, Jesus que gosta que o nome dele seja adorado, Jesus disse: se eu mandar você entrar na cidade de Jerusalém, porque é pertinho, porque só tem água lá, e mandar você se lavar, os sacerdotes vão te expulsar. Por quê? Porque você é defeituoso, você é cego de nascença, e toda pessoa defeituosa era considerada como anátema, amaldiçoado. Só tem água lá, vão te expulsar. Se eu te curar na porta da cidade, o povo vai dizer: não foi milagre coisa nenhuma, foi a saliva que curou. Para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder para fazer milagre, faz a tua parte, porque eu já fiz a minha. Vai lá, retira a saliva e volta de posse do teu milagre. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória? Só que Jesus não fez simplesmente este milagre na vida deste homem. Jesus fez outro grande milagre na vida deste rapaz. Qual foi o outro grande milagre, pastor Genilson, que Jesus fez na vida deste moço? Jesus restituiu, Jesus restaurou a adoração que estava perdida do meio da família deste homem. Jesus restituiu, Jesus restaurou a adoração que estava perdida no meio da família deste homem. Pastor Genilson, o que é que esse texto tem a ver com família? Já vou lhe explicar. De acordo então com a tradição judaica, como eu já frisei, toda família que tivesse alguém com defeito dentro dela, a pessoa que era perfeita poderia entrar no culto. O pai poderia entrar no templo para adorar, a mãe poderia entrar no templo para exaltar, o filho perfeito poderia entrar no templo para jubilar, mas o filho defeituoso era impedido de entrar. Como eu já frisei, ele era chamado de amaldiçoado. Imagine comigo, quando Jesus curou este moço, ele vem contando e querendo contar para a família o que tinha acontecido, porque a família tinha colocado ele de casa para fora. E quando ele vem retornando, que ele encontra na porta da cidade dos vizinhos, ele então e pergunta, não está na Bíblia, mas tudo leva-me a crer, já que a hermenêutica me abre a janela para brilhantar a mensagem, segure que lá vai, tudo leva-me a crer. Ele chega na porta, que encontra os vizinhos, ele pergunta: você sabe onde é que eu morava? E os vizinhos apontam: você morava naquela casa ali. E muitas casas naquela época não tinham portas e nem janelas. Parece que eu estou vendo, pastor Israel, quando ele vai se aproximando, que ele chega na porta de casa, ele dá um brado: papai, mamãe, eu estou aqui. Qual é a mãe que não conhece a voz do seu filho? Qual é o pai que não conhece a voz do seu filho? Quando ele grita, o pai
e a mãe vem correndo para fora, e quando avista que era o filho que era cego de nascença, imagine comigo as indagações, imagina comigo o pai perguntando: o que foi que aconteceu contigo? Ele começa a dar o testemunho: olha papai, eu estava lá na beira do caminho como de costume pedindo esmola, de repente eu ouvi uma multidão se aproximando, de repente papai foi chegando mais perto, e de repente parou um homem na minha frente, cuspiu no chão, fez o lodo, aplicou no meus olhos, disse: vai ao tanque de Siloé. Eu fui lá, vem me voltei vendo. Papai, eu estou de posse do milagre. Só quem crê, abra a boca para adorar a Jesus. Imagine comigo que o pai então se abraça com o filho, a mãe se abraça com o filho, virou alegria na porta de casa. Parece que eu estou vendo, não está na Bíblia, mas tudo leva-me a crer. O pai batendo no peito e dizendo: eu quero só ver qual é o sacerdote que vai impedir de eu adorar a Deus com a minha família completa no templo agora. Eu quero ver. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu não sei qual é o membro da sua família que está distante da casa do Senhor por causa de uma enfermidade chamada pecado, mas nesta noite eu não vim brincar de pregar. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer a você que aqueles que estão longe da tua casa vai voltar para a presença do Senhor. Aqueles que estão longe da tua família vai voltar a adorar a Deus aqui na igreja. Só quem toma posse, abra a boca para dar glória, abra a boca para adorar. Pega na mão de quem está do seu lado mais uma vez, segura a mão dele com alegria, pega a mão dela. Se você puder e viver em comunhão com ele, dê mais uma chacoalhada de leve na mão dele, dá mais uma sacudida de leve na mão dela e profetiza para ele, profetiza para ela: pode preparar o culto em ações e graça. Pode preparar o culto em ações e graça, porque quem estava longe vai voltar. Quem estava longe, Jesus vai trazer de volta. Quem estava longe, profetiza para quem está do teu lado e diga para ele: vai ter festa lá na tua casa. Vai ter festa lá no meio da tua família, porque quem estava longe, Jesus está dizendo essa noite: se prepara, porque eu vou trazer de volta. Quem crê, abra essa boca, dá glória a Deus. Pastor Genilson, eu não estou entendendo nada. O senhor não sabe como é que está minha casa, nem minha família. Eu não quero nem saber. Eu quero profetizar, porque teu Deus está me ordenando e está me dizendo aqui. Diga para ele, profetize para ela, que o meu anzol está na boca dele. Está na boca dela. Jesus está dando linha, mas está dizendo: estou puxando de volta. Diga de novo para quem está do seu lado: vai ter festa lá na tua casa. Prepara o bezerro cevado, porque quem tinha se perdido vai voltar para a casa do Pai. Só quem toma posse, abra a boca, dá glória a Jesus. Aleluia. Estou saindo da introdução agora, e é agora que eu vou começar a pregar. Quem fica aqui comigo até meia-noite, levanta a mão, da glória a Jesus. Eita, pastor Israel, o povo está crente. Estou brincando, irmão. Não vou me estender muito, já estou terminando. Aleluia, foi só para descontrair. Até porque eu ainda quero deixar a dobradiça da porta melada de azeite para poder voltar. Mas sabe o que foi que eu encontrei aqui?
eu encontrei, dentro do texto em que nós lemos, eu encontrei 3 coisas. Olhe para mim, preste atenção. Dentro do texto em que nós lemos, eu encontrei 3 coisas que aconteceram com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele. 3 coisas aconteceram com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele. A primeira coisa que aconteceu com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele, é que os vizinhos perceberam que ele era cego. Me ajuda a pregar. É que os vizinhos perceberam que ele era... Não ouvi. É que os vizinhos perceberam que ele era... Pastor Genilson, então me prove no texto que o senhor leu, onde está inserido que os vizinhos perceberam que ele era cego? Capítulo 9, versículo 8, na parte A do versículo. E diz os vizinhos, então os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto que era cego. Olha o que é que o texto está dizendo. Então os vizinhos, e aqueles que dantes tinham visto que era cego. Pastor Genilson, onde está a revelação do texto aqui? A revelação está justamente no era de cego. A revelação está justamente no era de cego. Por quê, pastor? Porque o era, dentro da língua portuguesa, ele nada mais é do que uma conjugação do verbo ser. O era, dentro da língua portuguesa, ele é conhecido como pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo significa aquilo que era, mas não é mais. Aquilo que era, mas não é mais. Dá uma olhada bem na bolota do olho de quem está do teu lado e profetiza para ele: quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê. Quem te via cego vai ter que te ver enxergando a glória de Deus. Quem te via caído vai ter que te ver de pé na presença do Senhor. Quem te via calado vai ter que te ver cantando o hino da vitória. Quem te via na prova vai ter que te ver na bênção. Quem te via por baixo vai ter que te ver por cima. Quem quiser levanta a mão, dá um brado de glória. A segunda coisa que aconteceu com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele, é que os vizinhos perceberam que ele era mendigo. É que os vizinhos perceberam que ele era mendigo. Me ajuda a pregar. É que os vizinhos perceberam que ele era... Pastor Genilson, então me prove no texto que o senhor leu, onde está inserido que os vizinhos perceberam que ele era mendigo? Capítulo 9, versículo 8, na parte B do versículo. E disse os vizinhos, olha a pergunta que eles fizeram: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Olha a pergunta que os vizinhos fizeram: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Pastor Genilson, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? O senhor está bem querendo dizer que existe mendigo dentro da igreja? Eu querendo dizer, Deus me guarde, eu não estou querendo dizer, eu estou afirmando que tem um monte de mendigo dentro da igreja. Pastor Genilson, agora o senhor pegou pesado. Porventura o senhor sabe o que é que o mendigo faz? Sei. O que é que o mendigo faz? O mendigo só faz pedir. O que é que o mendigo faz? O mendigo só faz pedir. O que é que o mendigo faz? O mendigo só faz pedir. O que é que o mendigo faz? O mendigo só faz: venha a nós, mas ao vosso reino nada. E tem gente assim dentro da igreja, que esse olho, diga para esse, está cheio de crente que só quer pedir, mas ao vosso reino nada. Chega com a cara mais lisa, irmão, para o pastor Israel, diz assim: pastor, ore por mim, mas ela mesma não ora. Pastor, ore pela minha família, mas ela mesma não paga o preço. Só quer pedir, só quer ver a nós, mas ao vosso reino nada. Primeiro, você vai mudar o rumo da sua vida hoje. Primeiro, você vai começar a descer na oração. E quando você começar a descer na oração, vai chegar para o pastor Israel, para o pastor Jonathan, e vai dizer assim: me ajudem em oração. Por quê? Porque quando eu peço ajuda, é porque eu já estou orando. E Jesus Cristo disse que um cordão de 3 dobras é mais difícil tocar. Quem pode levantar a mão da glória?
Olha mais uma vez para quem está do teu lado e profetiza para ele: quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê, quem te viu e quem te vê. Quem te via mendigando vai ter que te ver tendo para dar emprestado. Só quem toma posse levanta a mão e dá um brado de glória. A terceira coisa para nós encerrarmos, que aconteceram com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele. A terceira coisa que aconteceu com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele, é que os vizinhos ficaram espantados com o tamanho do milagre. A terceira coisa que aconteceu com os vizinhos deste homem, quando Jesus fez um milagre na vida dele, é que os vizinhos ficaram espantados com o tamanho do milagre. Olha para quem está do teu lado, dá bem uma olhada na bolota do olho dele e do olho dela e profetiza: o teu milagre vai ser tão grande, mas tão grande, profetize, que os teus vizinhos vão ficar impressionados. Alguém vai olhar e vai dizer assim: será que é ele? Será que é ela? Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Quem está sentindo a presença de Jesus, abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Pastor Genilson, então me prove no texto que o senhor leu, onde está inserido que os vizinhos ficaram espantados com o tamanho do milagre. Capítulo 9, versículo 9. E a Bíblia diz: e uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele. Me ajuda a pregar: parece com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Vamos mastigar devagar isso aqui para a gente entender? Vamos lá, pastor Israel. E a Bíblia diz: e uns diziam, é este, e uns diziam. Observe comigo que uns está no plural. Se uns está no plural, obviamente nós entendemos que existia mais de uma pessoa. Concorda comigo, sim ou não? Sim, porque a Bíblia é a linguagem mais perfeita que existe em todo o globo terra. É a Bíblia. E se só tivesse uma pessoa, ela seria categórica em afirmar um, mas a Bíblia diz uns. Não podemos quantificar quantas pessoas tinham, mas sabemos que era mais de um. Mas para nós termos uma ideia, que não era pouca gente que estava comentando acerca da vida daquele rapaz, é que a Bíblia diz: e outros. Uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele. Ai, 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 ai. Tem muita gente olhando para a tua vida. Olha para a vida de A, olha para a vida de B, e não olha para dentro da sua própria casa. Jesus manda te dizer nessa noite: deixa de olhar a vida dos outros e vai olhar para dentro da tua casa. E uns diziam, é este, e outros diziam, parece com ele. Irmão, olha para cá. Parece que eu estou vendo o pastor Israel. Quando ele vem de posse da vitória, ele vem de posse do milagre. Ele vem de... Quem vem de posse do milagre vem de boca fechada, irmão? Vem. Quem toma posse do milagre vem de boca travada? Não vem. Vem adorando, vem jubilando. E todo aquele que jubila, todo aquele que adora, chama atenção. Oh, glória. Todo aquele que adora Jesus chama atenção. 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 Pastor Genilson enganchou o CD. Enganchou não, é para ver se você entende da glória. Todo aquele que chama atenção. Ele vem chamando a atenção, irmão, porque vinha adorando. E quem adora chama atenção. Quando ele vinha adentrando na cidade, quem era que estava na porta da cidade? Na esquina, os vizinhos. Quem eram que estava na porta da cidade? Na esquina, os vizinhos. Primeira coisa que Jesus manda dizer nessa noite aqui, para você entender que esquina não é lugar para crente ficar. Esquina não é lugar para crente ficar.
fofoca. Na esquina só dá confusão, na esquina só dá disse-me-disse, na esquina só dá fofoca, na esquina só dá contenda. São nas esquinas que acontecem os assassinatos. Quem anda em esquina tem a língua maior do que a minha gravata. Mas nessa noite Jesus está dizendo: sai das esquinas e vai para o quarto da oração. Eita glória, olha para cá, olha para cá. Oh meu Deus do céu, quando ele vai entrando começou o cochicho. Quando ele vai entrando na cidade começou os comentários. E a Bíblia diz que eles comentaram. E o Senhor prova que eles estavam comentando? Provo, não tem problema. Nem se preocupe que eu não vou para Gênesis, nem Êxodo, nem Apocalipse. Vou ficar no capítulo 9, no versículo 9. E qual era o comentário? E uns diziam: é este. E outros diziam: parece com ele. Meu Deus do céu. Labandacé. Turibidicolabahaya. Porque tem gente que é assim, irmão. Meu Jesus, eu falo ou não falo? É para falar, então eu vou falar. Tem gente que é assim. Quando vê você de posse da vitória, quando vê você de posse do teu milagre, fica com raiva, fica com a cara feia, com o bico grande. Quer ver você na derrota, quer ver você arrastando a cachorrinha, como diz lá no interior das Alagoas. Mas não vai arrastar não. Jesus está te dando vitória hoje e fazendo milagre na tua vida. Só quem toma posse levanta a mão da glória. Vai. Sabe o que é que está acontecendo? Quando você passa, tem gente, assim como os vizinhos fizeram com ele. Tem pessoas, pastor José, que quando passa de posse da vitória, cantando o hino chamado da vitória, aí tem gente que não gosta, fica emburrado, com a cara feia, fica com o bico grande e fica comentando. Faz questão que quando você passa, fala alto, que é para você ouvir. Sabe para quê? Para ver você bater boca no meio da rua, discutir, para contender. Meu Deus do céu, para querer contenda, para querer que você perca a bênção, para querer que você perca a vitória, escandalizar o evangelho no meio da rua. Jesus está dizendo nessa noite: deixa quem quiser falar mal de você, fecha a tua boca, porque ele está cuidando da tua vida. E uns diziam: é este. Outros diziam: parece com ele. Ele porém dizia: sou eu. Só que esse moço aqui, pastor Israel, ele era desaforado. Era, pastor Genilson, era desaforado. Porque quando os vizinhos começaram a comentar que ele ouviu, ele voltou. Voltou ou não voltou? Voltou. Ouviu ou não ouviu, igreja? Ouviu. E uns diziam: é este. Outros diziam: parece com ele. Quando eles começaram a comentar, o rapaz ouviu. Quando o rapaz ouviu, o rapaz voltou. Parece que eu estou vendo. Meu Deus do céu, parece que eu estou vendo. Quando ele volta, ele diz assim: ô cambada de incrédulo, já que vocês não acreditam, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Sou eu mesmo que estou de posse do milagre. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Jesus? Diga de novo para quem está do seu lado: o teu milagre vai ser tão grande. Assim não, está muito pobre, com mais alegria. O teu milagre vai ser tão grande, mas tão grande, que os teus vizinhos vão ficar impressionados. Alguém vai olhar e vai dizer: será que é ele? Alguém vai olhar e vai dizer: será que é ela? Meu Jesus, quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode levantar? E ainda tem gente, irmão, tem gente que é terrível, não gosta de você, não gosta do milagre que Deus está fazendo com você. Aí olha, comenta com alguém e diz assim. Aí olha, comenta com alguém e diz assim: está parecendo com ele, está parecendo com ela. Mas ainda tem daqueles debochados que diz assim: eu não acredito que seja ele, que seja ela.
Eu não acredito que seja ela, que seja ele, que esteja de posse do milagre. Você vai ter que ver, meu amigo, querendo ou não querendo, porque nessa noite aqui na Rede Esperança em Barreiro, Jesus está fazendo milagre. Quem toma posse, abra a boca. Satanás, você querendo ou não querendo aceitar, Jesus está fazendo um milagre essa noite. Quem toma posse, abre a boca da glória. Pega na mão de quem está do teu lado, pega mais uma vez, segura a mão dele, pega a mão dela. Aí tem gente que diz assim: mas esse pregador é muito chato, eu não gosto desse negócio de pegar na mão, eu não gosto de pegar na mão do meu irmão. Escuta aqui, bonitão, escuta aqui, belezinha. Se você não gosta de pegar na mão do teu irmão, é porque você tem alguma contenda com ele. Como é que tu quer receber o milagre? Quebra o laço para a bênção chegar. Pega a mão dele, segura a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e diga para ele: os teus vizinhos, profetiza, os teus vizinhos, querendo ou não, aceitando ou não, vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que ver, vai ter que ver. Amalaias. Pode dar glória a Jesus? Quem pode adorar a Deus? Só que tem um detalhe, pastor Israel, para a gente encerrar. Pastor Israel, qual é o detalhe, pastor Genilson? O detalhe é que todo milagre, quando Jesus faz na nossa vida, quando tem uma providência de Deus, sempre vai se levantar um fariseu. Meu Jesus, segura, porque agora o negócio vai apertar. Cada milagre que Jesus, uma providência que Jesus fizer na sua vida, se prepare, que se não se levantar um fariseu, tem alguma coisa errada. E o senhor prova? Provo. Depois em casa você lê o capítulo 9 todo. E a Bíblia diz que os próprios vizinhos pegaram o rapaz e levaram para quem? Para os fariseus. Chegaram diante dos fariseus e disseram: ele era cego, 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 e agora está enxergando. E outra coisa, de nascença, era. Aí fariseu é uma praga, né, irmão? Graças a Deus que aqui não tem. Mas fariseu é uma derrota, irmão. Sabe o que foi que os fariseus fizeram? Ficaram em eta porque viram o milagre acontecer. Ficaram em eta porque viram o milagre acontecer. Ficaram desesperados porque viram o rapaz de posse do milagre. Aí chegaram para o rapaz e perguntaram: me diga uma coisa, tu era cego? Aí o rapaz mais uma vez vai contar o testemunho. Diga para quem está do seu lado: o teu milagre vai ser tão grande. Diga de novo, porque assim não vale. Diga com intrepidez: o teu milagre vai ser tão grande que vão ser vários testemunhos que tu vai contar. Só quem toma posse levanta a mão, dá um brado de glória. Mais uma vez, pastor Israel, ele vai contar o testemunho. Igual o testemunho. Me diga uma coisa, tu era cego? Era. O que foi que aconteceu contigo? Mais uma vez ele conta o testemunho. Eu estava lá na beira do caminho pedindo esmola. De repente veio um homem com os pés no chão, fez o lodo, aplicou nos meus olhos, disse: vai o tanque de Siloé. Eu fui lá, me voltei vendo. Eu estou de posse do milagre. Só que fariseu nunca se dá por vencido. Fariseu é uma derrota, irmão. Eita, Jesus amado. Fariseu é uma praga, nunca se dá por vencido. Sabe o que foi que fizeram? Diz a Bíblia, eu não estou inventando nada. Está escrito aqui no capítulo 9, que eles foram até o pai do rapaz. E chegaram perto do pai do rapaz e perguntaram: me diga uma coisa, o senhor é pai dele? Ele disse: sou. O que foi que aconteceu com ele? Ele disse: ele era cego? Era. O
que foi que aconteceu com ele? O rapaz, para não se envolver porque frequentava o templo, dizia: pergunte para ele porque ele já é de maior. Aí a Bíblia diz que os fariseus voltaram, revoltados, voltaram revoltados e perguntaram mais uma vez o rapaz: me diga uma coisa, tu era cego de nascença mesmo? Meu Deus, meu Jesus amado. Ai. Aí a Bíblia diz que o rapaz que era cego se revoltou. Estou inventando nada, está aqui escrito no capítulo 9. O rapaz ficou furioso e perguntou assim: me diga uma coisa, vocês não querem ser discípulo dele também não? Aí os fariseus, porque fariseu, Jesus, eu falo ou não falo? É para falar? Então eu vou falar. Porque fariseu sempre quer dar um pedala robinho para se sair. Chegaram para ele e disseram assim: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. E estufaram o peito de pombo, pensando que Moisés era maior do que Jesus. O que os cabra-bestas dos fariseus não entenderam é que quem criou Moisés foi o próprio Jesus. Pastor Genilson, agora o senhor pegou pesado, porque a minha Bíblia diz que Moisés veio primeiro do que Jesus, e o senhor está dizendo que foi Jesus quem criou Moisés. Que conversa é essa? O senhor prova na Bíblia? Provo. Não se preocupe, porque é na Bíblia que se provam as coisas. Então o senhor prova. E outra coisa, deixa eu dizer para você algo aqui que vai criar uma confusão na sua mente, mas não se preocupe que eu vou tirar esta confusão e você vai dar glória essa noite. Quem criou o mundo não foi Deus Pai. Pastor Genilson, agora o senhor pegou mais pesado ainda. Não foi Deus Pai quem criou o mundo, não. E quem foi que criou o mundo, pelo amor de Jesus? Foi o próprio Jesus. E o senhor me prova na Bíblia, prova, nem se preocupe. A Trindade estava na criação, e quem criou o mundo foi o próprio Jesus. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3: no princípio criou Deus. Quem é Deus? Primeira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem é o Espírito de Deus? Terceira pessoa da Trindade. Onde é que está a segunda pessoa da Trindade? Versículo de número 3, capítulo 1 de Gênesis, verso 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas pastor Genilson, onde é que está Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade? No haja, porque o haja vem do verbo ação. João, quando escreveu o Evangelho, capítulo 1, no verso 1, João disse: no princípio era o verbo estava com Deus Pai, e o verbo também era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo, e se não fosse o verbo que tivesse feito, nada do que existe existiria. Quando Deus disse haja luz, Jesus disse é para já, e criou todas as coisas, inclusive Moisés. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória?